Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a este Boteco APJOR especial. Este é o botequim da Associação Profissão Jornalista APJOR. Foi criado para manter vivo um debate sobre jornalismo e jornalistas. Eu sou a Leda Beck, jornalista, tradutora, dublê de historiador e agora também dublê de âncora. Nos bastidores estão a Cecília Queiroz, que nos ensina a fazer TV, e o Fábio Soares, nosso diretor técnico que segura essa peteca no ar. Esta edição é especial porque, em vez de ter um entrevistado, desta vez teremos 8 jornalistas conversando sobre o seminário interno que a APJOR realizou no sábado, dia 5. O encontro teve a participação de 34 dos 56 associados e a maioria dos 22 ausentes tinha compromissos inadiáveis. O plano era discutir 3 temas em 3 horas, mas a conversa foi tão boa que o seminário durou 3 horas e meia e não deu tempo de abordar o terceiro tema. Talvez, só talvez, a gente chegue nele hoje, porque todo mundo que está aqui é associado da APJOR e participou do seminário. Eu estou até usando a mesma camisa que eu usei no sábado, que foi lavada, viu? Bom, comigo na bancada, para dar o pontapé inicial na conversa, está o jornalista Luiz Roberto Serrano, superintendente de comunicação social da Universidade de São Paulo, a USP. A Cristina Espera, que vocês já conhecem, deveria estar nessa bancada também, mas ela teve algum problema, ainda não apareceu. Olha aí. Chegou? Ela chegou! Bem-vinda, Cristina. Então, esses serão os meus 2 companheiros aqui na bancada, me ajudando a conduzir a conversa e a fazer perguntas para o resto do pessoal. Para conversar conosco, temos o Fred Guedini, que é presidente, e o Dalmar Condes, que é conselheiro da APJOR. Os 2 apresentaram no seminário suas ideias e propostas sobre caminhos para chegar a um conselho de jornalistas, ou do jornalismo, e sobre o papel da APJOR nesses caminhos. Também estão aqui a vice-presidente da APJOR, Carol Schwingel. Está mesmo ou ainda não chegou? E os diretores Celso Bacagi e Mara Ribeiro, que vocês também conhecem de outros programas. Esse pessoal, a Caru, que está faltando, vai vir, ela avisou que ia atrasar. Se não fosse a pandemia, estaríamos todos num boteco de verdade, ainda no sábado, conversando sobre o seminário. Mas estamos... E o Medeiros? Você esqueceu de falar do Medeiros. O Medeiros não estava no meu roteiro, ele entrou de surpresa aqui, por isso que eu não mencionei, mas tudo bem, é o Medeiros aí. O Benedito Medeiros, que é professor da Escola de Jornalismo da UNB, e, enfim, e que vai contribuir aqui com perguntas e comentários, eu espero. Então, como eu dizia, a gente estaria num bar de verdade depois do seminário para discutir o seminário, concorda? Como isso não é possível, nós estamos aqui. E para que todo mundo possa falar antes que o bar feche, vamos adotar o mesmo limite que adotamos no seminário, 3 minutos para cada intervenção. Combinado? Eu gostaria que a Cristina e o Serrano me ajudassem na condução dessa conversa com suas opiniões, claro, mas também trocando ideias com os presentes. Peço a eles que abram a conversa com suas impressões sobre o evento de sábado e suas expectativas para este programa. O evento foi bom? O programa será? Quem quer começar? Começa a Cristina, né? Primeiro. Ladies first. Boa tarde, pessoal. Eu participei desse seminário e não tinha, assim, lá grandes expectativas. Eu estava achando até que ia ser meio chato. Mas ele foi muito bom. Ele trouxe bastante material para a gente refletir, bastante informação. Eu
fiz a relatoria do segmento 1, que discutiu a questão de se ter um conselho ou um colégio de jornalistas, ou uma ordem de jornalistas, enfim, que tipo de institucionalidade a gente deve construir para discutir os caminhos da nossa profissão, né? E essa discussão eu achei especialmente muito rica, porque eu tinha muitas dúvidas a esse respeito, e agora eu estou tendendo a fechar com a posição de que a gente precisa de um conselho de jornalistas, de jornalismo, que é um conselho aberto à participação da sociedade, não só dos jornalistas, e que traz a contribuição de setores da sociedade civil para a gente poder ampliar a discussão, inclusive, da própria realidade brasileira, em mais um fórum de discussão. Beleza, Cristina. Serrano? Bom, eu acho que o seminário, pelo menos desde que eu participo da APJOR como associado, foi um passo muito importante, entende? Porque foram discutidas abertamente todas as ideias que estão na mesa. A ideia do Conselho de Jornalismo, a ideia de conselho de jornalista, a ideia de o conselho ter alguma atuação sobre o que se faz no jornalismo do ponto de vista de acompanhar o trabalho produzido. Se discutiu a ideia também de ser o APJOR ser um think tank, onde se discute tudo isso, ou discutiu-se também a ideia da APJOR ser esse think tank que vai ajudar a criar ou não um conselho de jornalistas. Enfim, um leque grande de ideias, e o mais importante é que, aos poucos, a gente está caminhando, e é fundamental que se traga mais gente, cada vez mais gente, para discutir este momento do jornalismo, em que você tem o jornalismo clássico, as grandes empresas impressas, de jornalismo impresso, de rádio e televisão, o mundo da internet, onde os jornalistas estão aumentando a sua participação, seja como pequenas empresas, seja em grupos, seja em associações, que também está crescendo. Várias entidades de vários tipos estão entrando também, patrocinando o jornalismo. Enfim, existe uma grande miríade de ações dentro do jornalismo, e a APJOR se colocou à disposição para discutir tudo isso e ajudar a esclarecer esses caminhos e fortalecer o jornalismo como um todo. Ok. Mais alguém quer fazer algum comentário especificamente sobre o seminário, a importância dele, se ele foi bom, se não foi? Mais alguém? Oi, Mara! A Mara apareceu aqui, ó. Fred, fale o que você achou. Vocês querem que eu fale sobre isso? Eu falei 40 minutos no seminário, a Leda me passou um tremendo de um pito. Eu fico agora pensando toda vez se eu devo falar alguma coisa, se eu devo esperar a autorização. Constrangido. Então, ó, eu vou contar os seus minutos e você falar brevemente o que você achou do seminário. Você achou que foi bom ou não foi? Vai. Eu achei que foi bom o seminário. Para mim, essa é uma discussão que eu venho acalentando há uns 40 anos, mais ou menos, um pouco menos, né? 37, talvez, preciso fazer a conta. Porque faz tempo que eu acho importante ter um espaço, termos, né, os jornalistas, um espaço dedicado ao fazer jornalístico, e não às questões específicas do jornalista mesmo, precisamente, ou, né,
mas o fazer jornalístico. Então, e eu acho que a gente está discutindo nesse momento, para mim, o fato de ter aí um seminário onde se inscreveram 34 associados é um fato histórico para mim, na minha vida, né? Porque 34 pessoas decidiram que essa é uma discussão importante. Veja vocês, depois de tantos anos batalhando isso, houve essa discussão, e eu vejo isso como um pontapé inicial para aquilo que é o objeto de ser, um dos objetos da existência da PJOR, que é a retomada do debate sobre o Conselho nesse espaço do jornalismo, né, um conselho de jornalistas ou de jornalismo, eu defendo de jornalismo, mas é uma discussão que vai se dar. E eu acho que ela é fundamental, ouso dizer, até para uma democracia mais pujante, mais vibrante do país, porque um jornalismo que seja ético e plural, que é o lema da PJ, ele deve remexer nas feridas do país e nas necessidades de ser um bom espaço para o debate sério, né? Consequente, o debate mesmo sem censura da proposta do país. É assim que eu vejo o jornalismo hoje. Então, legal. Obrigada. Celso, quer dizer alguma coisa sobre o seminário? Fazer alguma avaliação? Celso? Som? Oi. Boa tarde, Leda. Boa tarde, pessoal. Eu gostei muito do seminário também. Achei que foi, como o Serrano disse, a primeira oportunidade em que a gente discutiu abertamente, né, com o público e com foco na questão do Conselho, né? Nossos encontros, nossos debates têm se focado no jornalismo e em outras questões, mas a questão do Conselho precisava ser pega de forma mais forte, né? E eu acho que isso foi feito no seminário. Então, para mim foi ótimo, eu acho que valeu e precisamos programar já novos encontros sobre o tema. Maravilha, muito obrigada. Então, agora, eu sugiro que a gente passe a discutir, que a gente continue debatendo essa questão do Conselho, já que o seminário colocou tantas propostas e visões diferentes, né? Fábio, Conselho. Temos uma vinheta para o Conselho. Cadê ela? Cadê o diretor técnico? Oh, meu Deus! Bom... Enquanto espera-se a vinheta... podemos... O que está escrito... Lélia, posso sugerir, não sei, talvez o Dal seria interessante falar também o que ele achou do seminário. Do seminário. Tá bom, e aí já engata na questão do Conselho, tá, Dal? Sim. Tá bom, tá bom. Então, vamos lá. Bom, em termos de posição, ficou claro a minha posição. Eu sou a favor de que a PJ seja um think tank de estudos, ideias, proposições em direção à criação do Conselho, mas não só isso, de estudo, uma plataforma de estudo sobre a situação dos jornalistas no Brasil nesse início do século XX, XXI, e uma situação que deve perdurar aí, pelo menos até a metade desse século, se não houver uma acomodação ou, pelo menos, uma proposta de reordenamento institucional do jornalismo. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi bem. Você precisa desse reordenamento institucional da profissão jornalista e depois a gente dá um outro passo? Ou não? Ou é tudo ao mesmo tempo? Não, porque o mundo é dinâmico, né, Leda?
Na verdade, as coisas vão acontecendo de forma dinâmica. A necessidade do ordenamento institucional é para que os jornalistas tenham retomem alguma segurança no exercício da sua profissão. Hoje é uma profissão autodeclaratória. Cada um pode dizer, olha, eu sou jornalista e vou simplesmente exercer essa profissão sem nenhum pré-requisito. Então, na sua visão, o Conselho deveria ser capaz de dizer: o Dal Marcondes é jornalista, nós sabemos que é e nós asseguramos, mas o Zé dos Anzóis Caracóis não é jornalista. Ou não? Não. Na minha visão, nós temos que discutir qual é o papel de um conselho, para entender direito quais são os limites de atuação desse conselho e para defender quais são os limites da atuação do jornalista. Tá, mas a institucionalidade para o jornalista precede sequer a discussão sobre um conselho, porque se é uma profissão tal, Deus dará. A institucionalidade, na verdade, Leda, virá se ela for proposta e defendida por alguma organização. Ela não virá do nada, ela não vai cair do nada no nosso colo. Ela virá a partir de uma proposição, seja da APJOR, seja do Congresso Federal, seja da FENAGE, seja de quem for. A nossa proposta é atuar como subsidiário, como uma organização que gere subsídios para essa discussão do Conselho, e, a partir daí, o Conselho vai se definir qual é o campo de atuação dele e quais são os seus limites institucionais. Tá, só para o debate, nós vamos ter um segundo segmento no programa, que nós vamos discutir especificamente o teor da sua palestra, que foi sobre o papel da APJOR, né? Mas agora estamos falando... Eu só queria acrescentar, Leda, que eu e o Fred resolvemos construir um artigo a 4 mãos sobre as nossas convergências. Que porque bom! Nós acreditamos que seja construtivo apontar também as convergências e não apenas divergências nas propostas. Maravilha! Isso já é um produto do seminário, né? Que bom. Sim, sim. Já é um resultado muito bom. É uma pequena luz no começo da discussão. Convergente. Mas, no que se refere especificamente ao Conselho, dá para adiantar, Fred, alguma das convergências sobre as quais vocês dois vão escrever juntos, a 4 mãos? Nós combinamos nos seguintes passos. Vamos aguardar a finalização do relatório, e ele tem ali não só as colocações das propostas, mas também os debates, tá certo? E vamos, a partir do que houver no relatório, vamos pontuar lá os itens de cada um quer colocar e tal, mas eu já ressalto aí uma convergência que é absoluta, é básica, né? Que é a necessidade de os jornalistas brasileiros debaterem o status da sua profissão, o estado da sua profissão, a situação em que ele se encontra, a situação do jornalismo enquanto um todo e dos próprios jornalistas e suas organizações. O jornalista, ele tem que tomar a si, né, a tarefa de dar um giro aí, uma geral. Como é que está isso? Está bom? Não está? Para o Dal e para mim, não está bom. Nós achamos que é preciso haver mudanças importantes aí. Né, Dal? Isso aí é uma coisa que é básico, e nós estamos nos mexendo com esse objetivo. Por isso, para nós, é muito importante que o debate se inicie, seja feito, porque isso já foi debatido, né, Leda, lá em 2004, só que foi um debate extremamente truncado, né? Havia um óbice, né, um óbice claro ali, um
não da maioria das empresas jornalistas de não debater isso, porque isso foi imediatamente tascaram-lhe, né, o nome de censura. Então, ficou uma coisa bem engraçada, que é os jornalistas querendo criar um órgão de censura a si mesmos. É um absurdo, mas essa foi a tese defendida pelas empresas e por vários colegas e pelos juristas conservadores. Vamos dizer que esse foi o enclave ali que fez que teve essa visão. E não houve discussão. Não. Deixa eu interromper, Fred, deixa eu interromper. E com certeza vamos enfrentar esse mesmo tipo de resistência agora, se bem que agora o patronato está um pouco mais fragilizado, né? Não necessariamente, Leda, não necessariamente, porque ali o que se estava enfrentando era um projeto de lei em tramitação no Congresso com o apoio do governo. Veja bem. Então, se você tem um projeto de lei no Congresso com o apoio de um governo que é identificado por uma parte mais conservadora da sociedade como um governo censório, que quer implantar o comunismo no Brasil, essas besteiras todas, então, se existe isso, lógico que a resistência está armada aí por todo aquele arco enorme conservador que mobiliza parcelas significativas da sociedade brasileira, por todos os meios, de todas as maneiras. Então, mas esse debate que nós estamos iniciando agora, e que vamos iniciar, eu espero muito, junto com a FENAGE, no primeiro semestre, não parte deste mesmo ponto, parte de um ponto totalmente diferente, percebe? Então, eu não acho que vai ser a mesma oposição da mesma forma. Tá. Então, eu queria dar as boas-vindas aqui à Mara e a Caru, que chegaram atrasadas, mas chegaram, bom. E queria saber se vocês querem dizer alguma coisa. Nós estamos agora no segmento do programa que trata da questão do conselho. E já fizemos alguns comentários sobre o seminário, propriamente dito, se foi bom, se não foi bom. Vocês gostariam de dizer alguma coisa sobre um desses dois temas, sobre ambos? Som, áudio. De quem? Caru. Não tem áudio, Caru. Não tem áudio? Não tem áudio. Ué? Deixar a Caru batalhando lá, conquistar o áudio com... Agora tem. Não? Quem foi leitura labial aqui? Quem foi leitura labial? Nossa palavra para a Mara. Enquanto ela tenta resolver. Acho que o meu áudio está sendo ouvido. Meu áudio está entrando? Sim. Tá. Ah, mas que estranho, Caru, o seu não está entrando. Bom, então a minha percepção é muito parecida com a da Cris, né? Eu fiquei pensando, nossa, vai ser um debate complicado. Ao contrário, foi um debate esclarecedor. Para quem não tinha uma posição a respeito, até se precisava de um conselho, eu cheguei à conclusão que a gente pode abrir esse debate e chegar a uma conclusão, porque nós somos profissionais da área, e juntos a gente pode achar uma maneira de transformar a profissão de jornalista e o jornalismo no que ele deve ser, respeitado pela sociedade. E, nesse momento, nós estamos enfrentando um descrédito, né, por causa dos governos e tal, e ninguém está fazendo essa discussão. Então, eu estou muito honrada de fazer parte da PJOR no momento em que essa discussão está sendo colocada em aberto, né? Que a gente está podendo fazer essa discussão. Então, não tinha outro momento, era esse momento. O Fred esperou 40 anos, eu esperei 1 ano, 2 anos que eu estou na PJOR, né? Eu não tinha noção de que essa discussão era importante, mas agora ela é fundamental. Então, parabéns pela iniciativa e vamos em frente. Então, gente... Leda, eu só queria fazer uma premissa aqui. Eu quero só dizer o seguinte, eu, pessoalmente, sou contra qualquer tipo de censura. Eu sou contra qualquer regulação que leve à possibilidade de censura, tá certo? Eu acho que, para mim, isso aí é um ponto claro. Agora, discutir a qualidade do jornalismo é um campo enorme que tem vários aspectos, né? Jornalismo empresarial, jornalismo individual dos jornalistas, jornalismo de entidades, etc., etc. Tem um campo enorme para ser discutido, né? E na medida que você diminui, você discute a qualidade,
você diminui o espaço da picaretagem, desculpe a palavra, da sacanagem e de coisas desse tipo. Só queria deixar claro esse meu ponto de vista. Não, não dá para falar. Putz, que pena, né? Eu queria fazer uma pergunta para o Serrano agora. Serrano, você conhece algum jornalista que seja a favor de qualquer tipo de censura? Não, mas a censura ela toma vários aspectos, tá certo? Ela pode ser moral, ela pode ser política, ela pode ser econômica, sabe? Na medida em que ela pode diminuir o espaço do outro, fazer as críticas legítimas, etc. Então, ela pode ser feita em nome de ideologia, ela pode ser feita em nome do sistema. Então, eu não acho que jornalistas se declarem a favor de censura, mas ela pode ser exercida por vários aspectos que não são facilmente classificados como censura. Bom, é o que a gente viveu décadas em grandes redações, né? Você faz uma entrevista, escreve a entrevista, o patrão ou o chefe, o preposto, olha e diz assim, não, isso aqui não pode, isso aqui não pode, isso aqui não pode, né? Quer dizer, mas eu não conheço nenhum jornalista que, claro, concordo com você, existem milhares de formas de censura, a principal delas é econômica mesmo, mas milhares. E eu não conheço nenhum jornalista que seja a favor de qualquer dessas formas, ou que exerça, exceto alguns chefes que são mais prepostos do patronato do que propriamente jornalistas, né? Mas nós não estamos... olha, talvez eu seja, pela idade aqui, o que mais viveu sob censura de governo, tá certo? Também. Eu trabalhei no seminário Opinião, né, que toda semana a gente tinha que produzir 3 jornais para, quando voltasse da censura em Brasília, subsistir um. Né? Então, nós naquela época, criamos uma linguagem toda empolada, especializada em dizer as coisas sem dizer as coisas claramente, embutido conceitos ali, entre vírgulas, etc., por uma informação passar, quando ela podia passar, se não houvesse censura, com sujeito, verbo e predicado. Entende? Então, eu vivi, acho que mais gente aqui viveu nessa época, que é um tipo de censura. A gente está achando mais nova do que eu sou, porque eu trabalhei no movimento e colaborei muito para fechar, inclusive, uma Opinião, o Em Tempo e vários outros alternativos. Eu saía do fechamento do Estadão e ia ajudar a fechar esses jornais. Então, eu vivi isso de muito perto, além dos versos dos Lusíadas no Estadão e das receitas do Jornal da Tarde, né? Eu estava vendo isso de muito perto. Mas você falou de outro tipo de censura, que é a censura empresarial. Então, eu queria falar sobre isso. Eu queria falar sobre isso. Um minutinho, você é a próxima, juro. Quando você mencionou esse problema da censura, Serrano, você mencionou neste contexto, onde estamos discutindo o Conselho. Qual é a censura que você teme nesse contexto? No meio de uma questão como um conselho, pode surgir questões como a discordância da abordagem de que um jornalista estão dando para determinada assunto, determinado tema, etc., etc. Em nome desse tipo de discordância, que pode ser política, pode ser ideológica, pode-se tentar diminuir o espaço de jornalistas e coisas desse tipo. Eu acho isso muito perigoso. Né? Mas você acha que, no momento em que a gente puder formular uma ideia de conselho, com toda a sociedade, espero, haverá parâmetros? Esse tipo de coisa será, evidentemente... É o ideal. Então, agora Cristina quer falar. Essa questão da censura empresarial, eu trabalhei em comunicação institucional praticamente a minha vida toda, e lá não tem pudores.
Por isso que quando o Serrano falou de um conselho também atuando sobre a comunicação empresarial, eu achei importante isso, porque a gente tem um espaço na empresa em que você pode exercer jornalismo, né? Não é necessariamente só falar bem da empresa. Agora, vai ser uma educação muito difícil você incutir na cabeça dos executivos que você não pode censurar, porque eles acham que você está trabalhando para eles e você tem que escrever o que eles querem que você escreva. No fundo, é a mesma mentalidade do patrão de imprensa. Você é um funcionário, você não é um jornalista. E eu queria dar a palavra aqui para o... Não, a Caru disse que resolveu o problema do som. Pode me ouvir agora? Vocês me ouvem? Me ouvem? Sim. Estão me ouvindo? Oh, finalmente! Então, boa tarde. É muito bom estar entrando nessa conversa, nesse debate. É extremamente importante o que aconteceu no nosso seminário, volto a reiterar. Nós conseguimos, então, nesse segundo ano de gestão, Fred, Mara e Dal como secretário executivo, que era o antigo vice-presidente, conseguimos colocar essas questões novamente e trazer para uma discussão extremamente qualificada do que foi, né, essa perspectiva de um conselho profissional ou autárquico, um conselho profissional que venha de uma construção de uma associação, um conselho profissional como tal. E aí, ouvindo, né, desde toda a perspectiva histórica, que foi uma perspectiva bastante importante, né, colocada, e que eu acho que é fundamental a gente estar revisitando isso, e Fred colocou muito claro o que foi feito, a ideia do conselho na década de 40, 50, 60, as questões que vieram na questão do começo do governo Lula, né, e depois essa questão toda que foi dos grandes veículos, né, de jornalismo, essa ação contrária, dizendo que era uma questão de censura e censurar e tal e como tal. Nós trazendo essa discussão para nós associados já e nos apropriando desses processos todos que foram do Conselho até agora e chegando a um consenso nosso mínimo, né? Um consenso mínimo sobre o que é o papel da PEJOR na construção desse Conselho, eu acho que é um grande avanço que a gente já teve, né, e que a qualidade, a qualificação dessa discussão agora só vem ratificar isso. Então, é muito legal poder conseguir estar avançando nessas questões do Conselho. E nisso, o que saiu para mim do seminário, o ponto que eu acho que a gente tem que ter clareza a partir do seminário, é que nós precisamos, sim, voltar as diferentes formas do Conselho. Nós temos aspectos diferentes de um fazer jornalístico aqui, né, o fazer jornalístico no Brasil, que vem de uma formação que Cristina está falando aí, né, que Serrano trouxe também, qual é esse jornalista como um profissional autônomo. Somos uma profissão autônoma, então temos um conselho profissional de acordo com as profissões autônomas do Brasil. Somos o quê? Funcionários de empresas de comunicação, né? Então, como que a gente atua desde uma perspectiva da autonomia do jornalismo, né? Somos uma profissão liberal, então essas questões elas precisam ser colocadas, mas eu acho utópico, Leda, utópico querer que de alguma forma já se venha a uma perspectiva de um envolvimento de uma sociedade. Eu acho que o papel da PEJOR e o papel nosso nessa discussão desde dos profissionais do jornalismo, os profissionais jornalistas se apropriarem do que é efetivamente a nossa profissão, do que é esse conselho para a nossa profissão, e aí envolver a sociedade. Se a gente ficar pensando, então a gente vai falar do conselho quando deveria a sociedade inteira estar envolvida, a gente não avança. Eu acho que a gente tem que ir a partir do que a gente tem aqui e agora. E a discussão, o seminário da PEJOR foi isso. Obrigada.
Tá, sim. Então, você acha que nós precisamos... O que está acontecendo? Nós precisamos, primeiro, definir uma nova institucionalidade para o jornalista, estudar o que é o jornalismo e só então levar essa conversa do conselho para a sociedade? Rapidinho! Nós não temos que estudar o que é jornalismo. Nós sabemos o que é jornalismo. Nós temos, sim, que trazer a questão da institucionalidade. Uma nova institucionalidade. A nossa profissão está sem uma institucionalidade definida. Vamos discutir isso. Discutir isso, para mim, é discutir o conselho. E com a sociedade, de uma forma geral, o papel social do jornalismo, que é o papel do jornalismo numa sociedade democrática. Essa, para mim, são as questões primordiais. Ok. Eu queria falar... Eu queria falar 2 pontos, mas espero na fila. Quem mais quer dar um palpite aqui nessa questão? Dal? Diga lá. Eu acho que a gente tá embolando o meio de campo ao invés de clarear. O nosso papel é promover e incentivar a discussão sobre o Conselho em todas as organizações de jornalistas e organizações que estão interessadas. Agora, o que nós precisamos fazer é qualificar a discussão, qualificar o debate, qualificar com estudos, qualificar com reflexão, e não nós temos que resolver tudo antes de trazer as outras organizações e a sociedade para o debate. Não. A gente precisa, na verdade, ser um hub de conhecimento sobre esse assunto e espalhar esse conhecimento o mais amplamente possível, de forma que o debate seja mais qualificado. Porque se nós partirmos para o debate simplesmente sair falando do Conselho, nós vamos cair nas mesmas armadilhas que a gente caiu no passado. As pessoas que não têm a menor ideia do que seja e de para que serve, elas vão simplesmente refutar. Dizer, não, olha, não, isso é censura, isso é uma discussão de interesse extremado, fascista ou comunista, depende do ângulo do olhar. O nosso papel é produzir conhecimento, aprofundar esse conhecimento, debater esse conhecimento e propor um debate qualificado. Nós não vamos nem dizer qual e que tipo de conselho é, a não ser a opinião pessoal de cada um de nós, que vai dizer, olha, eu sou a favor do conselho autárquico, eu sou a favor do conselho que seja uma organização social, eu sou... Porque nós não seremos o conselho. O conselho será formado a partir da união das forças que atuam sobre os jornalistas e o jornalismo nesse ecossistema do trabalho. Né? Então, eu acho que a gente tem que ser um pouco mais objetivo nessa discussão, porque, Leda, a gente não tem que ter clara qual é a institucionalidade antes de sair na discussão. O que a gente tem que ter claro é a qualificação da discussão. Agora, outras forças também poderão debater essa institucionalidade. Claro, não tenho a menor dúvida disso, e eu acho que isso tem muito a ver com a proposta do Fred, que acabou de levantar a mão, que é a de incluir as tais outras forças nesse debate, porque nem para nós está claro. Isso. Você está falando em qualificar a discussão, e eu concordo, tem que qualificar a discussão, e tem o Serrano também, meu Deus, ele quer falar. Fred, deixa o Serrano falar antes, que ele pediu Eu queria fazer 2 pontuações. Um sobre o que a Cristina falou, é uma coisa que eu já discuti muito com o Fred. Quando você faz assessoria de comunicação para uma empresa, uma entidade, etc., a função que ele espera
do profissional é que esse profissional defenda os interesses da empresa ou da associação junto ao mercado da comunicação, tá certo? Então, você usa os seus conhecimentos do jornalismo para trabalhar a imagem daquela empresa ou instituição. E você deve trabalhar sob a direção para convencer a direção da instituição e da empresa sobre qual é o melhor comportamento social, qual é o melhor comportamento econômico, qual é a melhor forma de relacionamento dos empresários, para eles adotarem isso dentro da empresa. Se você quiser fazer jornalismo e contar o que acontece na empresa, é simples, ele vai te mandar embora. Que a função da assessoria da comunicação no fundo, defender os interesses da empresa junto à sociedade e à comunidade da comunicação. É uma relação completamente diferente com o dono de jornal. Sim, essa foi uma colocação. A outra, eu quero aproveitar uma coisa que o Dal falou no seminário, que nós falamos muito que o jornalismo é importante para a democracia e que é importante também para o mundo dos negócios. Eu, com vários anos de Valor e Gazeta Mercantil, endosso completamente essa ideia. Agora, é que você falar em democracia, a democracia é um conceito amplo, é eleitoral, é político, é sindical, é empresarial, e num ambiente democrático, você tem o ambiente de negócio também deveria ser melhor. Então, usar que a defesa da democracia é um guarda-chuva mais amplo para o conceito. Mas eu concordo que é fundamental também o bom ambiente dos negócios. Tá legal, obrigada. Eu só queria chamar a atenção que o fato de você trabalhar com assessoria institucional, assessoria de imprensa, empresarial, etc., claro que você não pode sair contando os podres da empresa, porque você vai perder o seu emprego, é evidente. Agora, você pode tentar estabelecer limites éticos, e eu acho que isso é uma coisa que um conselho aí, que ainda é uma coisa abstrata para nós, na verdade, né? Eu acho que um conselho poderia estabelecer esses limites éticos, né? Mas a gente retoma isso, eu queria ouvir... Aí é o seguinte, conselho ético, o cara não consegue o conselho ético, ou ele te demite ou você pede demissão, é simples assim. Não, um conselho como os outros 28... Não, estou dizendo... Pode enquadrar a empresa e dizer, não, esse tipo de press release não pode fazer, porque você está mentindo. Não pode mentir. Mas aí você está dizendo que isso aí é jornalismo. Aí nós vamos longe. Press release é jornalismo? Eu estou abrindo outra discussão. Bom, os assessores de imprensa acham que sim. Pois é, eu conheço todos esses lados. Ok, o Dal levantou a mão, mas vai esperar um pouquinho, porque o Fred quer falar faz tempo. Fala, Fred. É só abrir o microfone, não é? Desde que as ideias estejam claras, é só abrir o microfone. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: o seminário foi muito bom porque ele colocou uma diversidade de pensamento, né? E o que eu tendo a achar, enfim, não tenho certeza absoluta, mas o que eu tendo a achar é que entre os jornalistas e até em segmentos da sociedade próximas ao jornalismo, muitas das coisas que a gente fala são aquisições já existentes. Porque, senão, a gente se coloca num pedestal que, na verdade, quando você vai lá e discutir com aquela massa de pessoas, não cabe, não é possível. Porque há inteligência, informação e conhecimento amplamente disseminada por todos os lados, entendeu? O que é preciso, no meu entender, é tirar esta rolha que impede que isto circule, né? Esse que eu acho que é o nosso papel, permitir que essas informações, esses conhecimentos, essas ideias, algumas embasadas por uma ideologia A, outras por uma ideologia B, mas que elas circulem, que elas se encontrem em eventos
em que elas possam se opor, em que elas possam iluminar pontos umas das outras, né? Então, eu vejo o papel principal do jornalismo hoje, muito mais do que informar sobre os fatos, aquela velha ideia e tal, é o de permitir que a sociedade se encontre em um lugar decente, e não num lugar fuleiro do fim do mundo, onde estão todos armados com suas facas e a menor menção de qualquer coisa, um por em cima e coela o outro. Vocês entenderam? O jornalismo, devido à sua ética, então, e aí eu termino por esse ponto, eu digo, olha, um conselho que eu vejo, ele tem um papel principal, o resto é tudo secundário. O papel principal dele é a questão deontológica, é a questão ética. E essa questão não é simples nem para o próprio jornalista, não é simples no meio jornalístico, nas relações que ele estabelece de trabalho ou de submissão ou de hierarquia nos veículos e nos arranjos onde ele atua, e muito menos para a sociedade, né? Então, eu acho fundamental que haja um espaço para onde essa discussão seja feita constantemente entre os jornalistas e dos jornalistas com as instituições, com a sociedade. Aí, sim, tem um espaço enorme, tem um espaço que precisa ser ocupado, que precisa ver, porque as mudanças no jornalismo são muito fortes, das grandes redações para os pequenos grupos de jornalistas atuando sozinhos no seu site, seu blog, etc. Isso muda muita coisa. Mas o sentido do para que o jornalismo não mudou, né? Mudou um pouco, é menos informar e é mais debater. Mas o sentido da ética jornalística não mudou, que é você ter um ambiente onde a verdade, onde as posições possam ser respeitadas na sua integralidade, aonde possa dizer, se vocês verem até os debates eleitorais, a tendência de criar novas regras é para que as pessoas, os candidatos, possam colocar mais integralmente suas propostas, e não seja aquelas coisas horrorosas em que cada um tem 15 segundos para falar e se não falou, ninguém entende nada, não interessa, cumpriu a tabela e está lá. Então, essa questão de que o jornalismo é um ambiente ético onde se pode discutir as diferenças, eu acho que é o central. Então, e um conselho deve ter isso como seu papel principal. O restante, gente, pode ter uma câmara nesse conselho de entidades de jornalistas que cuidem de vários aspectos do jornalismo, como regulação e tal, que são importantes, mas que, em tese, não são a principal preocupação do conselho. Então, eu queria levar um pouco essa discussão por aí e eu me inscrever para uma próxima fala, porque já atingi os 3 minutos. Exato. Muito bem. Então, partindo do que o Fábio acabou de falar, será que nós precisamos de mais espaço para discutir tudo isso? Mais seminários internos da APJ, por exemplo, para ir tirando essas histórias ali? O que vocês acham disso? O Dal pediu para falar. Acho que sim. Levantou a mão. 3 minutos, hein, Caru? Vai. Não, mas o Dal estava na frente, né? Você quer falar primeiro, Dal? Eu só quero fazer uma observação. Deixa só eu abaixar o volume aqui, que senão vai dar interferência. Eu só quero fazer uma observação, que é a seguinte, na verdade, duas. Eu, durante mais de 20 anos, fui repórter e editor de economia. E quero reforçar que é praticamente impossível para um repórter que cubra empresas, que cubra indústria ou mercado financeiro, ou cubra empresas em geral, acessar informações, acessar pessoas nas empresas sem o apoio de bons assessores de imprensa, né? As assessorias de imprensa têm um papel importante, elas podem ter lá seu papel deturpado por outro lado, mas elas têm um papel muito importante em dar acesso a informações. E o bom jornalista, o bom repórter, ele vai pegar e vai montar o quebra-cabeça, ele vai ter as informações, digamos, oficiais,
E, a partir disso, ele vai montar o quebra-cabeça da boa reportagem, da boa matéria. Então, o assessor de imprensa é uma peça fundamental na cobertura em ambientes complexos, porque senão o repórter não consegue entrar, ele não consegue fazer essa cobertura do dia a dia. Ele pode até conseguir, mas dependendo de meses de pesquisa. Bom, isso é uma coisa. Outra coisa é que também é papel do assessor de imprensa negociar com a empresa determinados limites éticos, até para que a empresa mantenha a sua credibilidade de mercado e reputação. Se deixar lá um diretor qualquer decidir qual vai ser a comunicação da empresa, isso pode dar um grande problema, isso pode resvalar em questões que vão ser judicializadas e vai criar problemas sérios para a reputação da empresa. Eu não estou preparado para fazer uma defesa das empresas e do papel do assessor de imprensa, mas hoje existe um pedaço do capitalismo das empresas que assinaram aí compromissos com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que estão no Índice de Sustentabilidade da Bolsa de Valores, que estão associadas a organizações como o Instituto Ethos, a Catu, CEBEDES e muitas outras nessa linha, que têm compromissos com a comunicação transparente. Então, não dá para generalizar que o papel do jornalista, o papel do assessor de imprensa é de defender a empresa a qualquer preço. Ele também tem um papel de estabelecer dentro da empresa os limites éticos da comunicação dessa empresa, né? Se ele não faz, é um outro problema, mas isso é papel dele também. Chego, obrigada. Deixa eu zerar o cronômetro aqui. Eu queria falar alguma coisa sobre essa coisa do pastor. Não sei se Caru. Era eu, né, Leda? Pode zerar o seu cronômetro. Eu tô muito de acordo com o Fred quando ele fala que o papel do conselho é um papel deontológico, né? É esse espaço onde se discute basicamente a questão ética, né? Temos né, definições da ética jornalística, né? O papel do jornalismo aí, desde a FENAGE, desde os sindicatos, etc. Temos comissões de éticas dos sindicatos, mas no jornalismo, né? Eu vou abaixar então um pouquinho aqui, vamos ver. No jornalismo, então, a gente está com essa questão, né, qual é o órgão, qual é o mecanismo, para ver efetivamente, né, para ter um respaldo social de uma prática que está sendo feita. Então, isso é um bom jornalismo, isso não é um bom jornalismo, né? O que é esse bom jornalismo? Então, eu acho que quando a gente começa a falar sobre o conselho, a questão, para mim, é a questão do porquê do conselho. A gente colocar, Leda, conforme você tinha falado, colocar essa questão do porquê do conselho para a sociedade, né? Eu acho que ela tem que, conforme eu disse antes, ela tem que partir dos jornalistas, dos profissionais, o porquê de termos um conselho. E temos clareza dessa atuação, né? Então, quando fala em assessoria, quando fala em todas as atribuições, as funcionalidades, né, o que os jornalistas assumiram a partir das últimas 2 décadas, principalmente, né? Então tem um âmbito de atuação do jornalismo muito amplo, do jornalismo, da comunicação, do jornalista dentro desse campo da comunicação. E eu acho que o papel principal desse conselho profissional, ele tem a ver com a informação de interesse público, com a informação de interesse público e com o papel do jornalista como
como vigilantismo, como a vigilância dos poderes instituídos. Então, eu acho que, em primeiro momento, esse conselho ele tem essa perspectiva de como atuar desde esse interesse público. Depois, a gente vai abarcando as demais funcionalidades como tal, as demais funções, as demais atribuições do jornalista, né? E todas as questões aí envolvidas. Então, eu acho que o nosso papel, nesse momento, é ter clareza do porquê de um conselho profissional. O como vai se dar pelo processo. Dentro desse processo, que às vezes vão trazendo questões, né, de como seria dado, de como seria feito, eu acho que isso a gente não tem condições de responder. Isso vai ser o próprio caminhar que vai nos dando. Então, eu espero que a PJ tenha essa né, capacidade de fazer esse caminhar para trazer o porquê e achar esse como. Eu queria saber se o Celso ou a... Super interessante, Carol, obrigada. Embora eu não suporto você usando essa palavra vigilantismo. Na verdade, o interesse, o que a imprensa deve fazer, o que os jornalistas devem fazer é fiscalizar. Vigilantismo é coisa de bandidinho. Não sei, Leda. Isso é uma questão da teoria do jornalismo. Sabe? Dentro do jornalismo norte-americano, estadunidense, da teoria do jornalismo dos Estados Unidos, né, que vem daí, você tem um papel muito bem definido, que é o papel de... Por que o jornalismo é o quarto poder? Não é o quarto poder porque é amiguinho de quem tem poder. Não, como muito jornalista considera. É o quarto poder porque faz a vigilância do executivo, do legislativo e do judiciário, em função do interesse público. Isso é muito estadunidense. Vigiar. Você tem watchdogs para todo lado e alguém traduziu como vigilantismo, que é uma palavra que tem uma conotação horrível no Brasil. O que nós devemos fazer é fiscalizar o executivo, o legislativo e o judiciário. É isso e a sociedade em geral, evidentemente. Agora, vigilantismo é uma palavra muito ruim em português. Erraram na tradução. Mas é o que a gente vive também, é o que a gente vive também nas redes sociais, por exemplo. A gente vive um processo como tal, né? Você tem muita produção aí, muita análise em cima do que é efetivamente essa vigilância, né? Mas tudo bem, eu compreendo. Celso, quer dar uma palavra? Nós já estamos chegando no programa, hein? Eu queria dizer o seguinte, eu também acho que a gente tem que focar na verdadeira atribuição de um conselho, que é defender os interesses da sociedade, né? Que quer uma informação pública de qualidade, confiável, de credibilidade, etc. Então, esse eu acho que tem que ser o foco central aí, né? Agora, é que defender os interesses da sociedade nessa questão tem desdobramentos complexos e importantes aí, né? Que vai desde você ter um caráter normativo da atividade até você ter um caráter punitivo para que o código de ética seja cumprido, né? Então, os interesses da sociedade e a ética jornalística são os dois pontos principais aí, mas eles se desdobram em questões muito complexas. Eu acho que a gente tem que olhar para elas, sim, também, porque, lógico, nós não somos um conselho, não vamos desenvolver dentro da PJ nenhuma atividade de conselho, mas nós precisamos orientar as pessoas, já que nosso objetivo é de mobilização, que não têm conhecimento, e elas não têm mesmo conhecimento. Essa coisa de falar que o conselho é uma forma de censura é puro desconhecimento, é pura ignorância, na minha opinião, né? E aí tem o conselho tem chegar até, né, a punição
né? Tem que chegar até a cadastrar quem é profissional, quem não é, identificar, etc. Né? Isso um conselho autárquico, né? Um conselho da forma como a gente vê hoje por aí nas outras profissões. Agora, tem uma outra questão que eu acho que precisa ser levantada. A Constituição é clara, né? É livre o exercício de qualquer profissão, né? Cumpridas as exigências da lei em relação a essa profissão, né? E um conselho também só é aprovado de duas formas. Primeiro, a lei prevê que ele é uma atribuição do presidente da República, do executivo, propor essa lei do conselho. Ela não pode ser proposta pelo legislativo, né? Segundo, ela só pode ser apresentada para profissões regulamentadas, né? Então, a gente tem que pensar que nós temos que terminar a regulamentação, temos que lutar também pela regulamentação da profissão de forma mais clara, mais segura, né, que permita, né, a atuação do Conselho, né? Então, para resumir, para não me alongar, né, tem algumas coisas aí de como seria o Conselho, né, que a gente precisa discutir para orientar, né, nosso público, vamos dizer assim. Né? Existem, por exemplo, o Conselho de Pedagogos, né, de Educadores, ele não é um conselho autárquico, né? A lei diz que o conselho, nenhuma atividade de Estado, né, porque fiscalizar profissões, regulamentar profissões é uma atividade de Estado, nenhuma atividade de Estado pode ser realizada por entidades jurídica de caráter privado, né? Tem que ser público, né? Por isso, os conselhos são uma autarquia, né? Então, é isso, pessoal. Eu acho que a gente precisa começar a detalhar um pouco mais a nossa discussão para seguir em frente, né? Os conteúdos dela. Já bateu em 4 minutos, Celso, obrigada. Quando eu começo a fazer isso aqui, quer dizer que você está chegando perto dos 3. Aviso a todos aqui, tá? Aí é bom resumir. Nós já inteiramos 1 hora aqui, o bar daqui a pouco fecha, os garçons já estão jogando água no chão, botando as cadeiras em cima da mesa, então a gente precisa se mover adiante. E eu acho que depois dessa discussão sobre o conselho, que é muito importante, que a gente precisa repetir outras vezes, talvez individualmente, com cada um de vocês, nós precisamos ver o que a APJ tem com isso, qual é o papel da PJ. Né? Qual é o papel da PJ? O Dal falou longamente sobre isso no seminário, e aqui ele deu um pequeno resumo ali do que ele pensa, mas quem quer se manifestar a respeito? Quem quer dizer? Antes de começar a observação, eu acho que essa questão tá mais ou menos definida para a gente, assim, né? O que o Dal falou, eu não sei se tem alguém que discorda do que ele falou. Eu acho que a nossa questão é essa mesmo, pensar, né, a questão do conselho e divulgar, e mobilizar. Né? Eu não sei se precisa se alongar muito nisso, desculpe. Eu percebi algumas divergências, são nuances, Olha lá, o Fred está pedindo a palavra, meu amigo. Fala, Fred. Então, porque pelo que eu entendi, esse programa era para fazer um balanço do seminário. Eu acho que, em alguma medida, a gente está reproduzindo aqui um pouco discussões que houve no seminário, né? Então, eu acho que, uma vez tendo havido aquelas discussões, que a gente consiga sistematizar aquele material. Então, nós estamos preparando um relatório. Depois, minha proposta é que a gente faça disso uma brochura eletrônica, um livro, né, um paper, um paper não, que já é uma outra coisa, né, uma defesa de uma determinada ideia e tal. Eu estou falando assim, uma brochura eletrônica que pode ter textos escritos. Então, eu e o Dal já temos aí uma promessa de
enviar um texto para compor esse material, né? A gente pode ter os textos que informam a preparação do seminário, mas o que eu acho que é essencial é nós termos uma clareza sobre o caminho a seguir agora. Quais são os próximos passos? Que providências nós vamos tomar? Então, nesse sentido, eu quero dizer o seguinte: eu achei fantástico que a direção da FENAGE, numa reunião comigo, se dispôs a retomar esse debate o ano que vem. Então, a primeira coisa que eu entendo que a gente deva fazer, a primeira coisa, não parar de fazer o nosso trabalho, que é a sistematização, escrever os textos e preparar alguma coisa para a divulgação dentro dessa ideia do think tank aí, né, que o Dal expôs tão bem. Mas, paralelamente a isso, continuar as articulações para que esse debate possa ser iniciado publicamente. Por quê? Porque eu vejo a APJOR atuando dentro do debate que ocorre publicamente, não ela criando uma explicação final e oferecendo essa... Quer dizer, a nossa atuação como think tank, como apoio, vamos dizer, do pensar, da sistematização das discussões, eu acho que se dá durante as discussões, até porque nós temos muito a aprender com outras pessoas que estão por aí, que são pesquisadores, ou que são jornalistas que viveram em outros países, ou são jornalistas que estão em outros países, ou são experiências dos outros países que nós vamos atrás dessas experiências, né, Anita? Vamos atrás dessas experiências, entrevistas, etc., para colocar esse material disponível para que esse debate público seja iniciado. Eu tenho uma desconfiança, que é quase uma convicção, que a gente, começando esse debate, vai ter muita gente que vai querer colocar a colher lá nele. E eu acho esse o momento importante, quando o debate pegar no breu, sabe o termo pegar no breu? Eu quero ver esse debate pegando no breu. Por quê? Porque, no final das contas, gente, o mais importante de tudo é que esse debate ocorra na sociedade com constância. Porque o que é essa questão da ética jornalística? É um compromisso que se estabelece entre os profissionais, entre o campo profissional e a sociedade a que ele serve. Se a ética jornalística não for esse compromisso, ela não é nada, ela é uma coisa de torre de marfim para um grupo fechado. Por ser isso, ela só tem sentido enquanto estiver observada e obedecida também na sociedade, não só nos jornalistas, né? E compreendida, pelo menos, por aquela franja de organizações, instituições e pessoas que estão em volta, que estão trabalhando junto com os jornalistas e tal. Então, qual é o próximo passo? Claramente, propor para a FENAGE, vocês estão mesmo afim? Vamos fazer um evento aqui, em abril, maio de 2021, então, preparando um caderno, como é que vocês querem fazer esse evento? Vamos combinar e fazer junto e lançar o debate publicamente. É isso que nós temos que fazer, no meu entender. Esse é o próximo passo. E, junto com isso, ir cuidando das nossas coisas. Então tá, então parou. Com 4 minutos. Eu vejo você aí mexer a cabeça, não? E abanando aqui, bateu em 4 minutos. Vocês precisam prestar atenção, quando o Fábio tira do close e põe a galeria, põe todo mundo na tela, esse é o momento que é para enxugar e fechar a sua fala, tá bom? Tá bom, a gente vai aprendendo também, né, Leda? Tá certo. Nós também, isso é uma coisa que acabamos de inventar, entendeu? Então, na opinião do Fred, a gente faz um evento público com a FENAGE, se for possível, se a FENAGE concordar, no ano que vem. O Dal me parece que não quer incluir outros interlocutores. Você acha que a discussão deve ser interna mesmo, ou eu entendi mal? Não, Leda, eu quero incluir outros interlocutores. Agora, eu acho que a gente tem que estar preparado para isso. E se nós estamos prevendo um evento em março, você acha que até março a gente se prepara para isso? Não sei, depende do planejamento. Tudo depende do planejamento. Até lá, nós vamos ter feito os estudos, as lições de casa necessárias para poder encarar um debate de alto nível com outras organizações? É uma questão. Porque
porque na hora que... Uma coisa é discutir, bater papo entre nós. Outra coisa, na hora que você cair no campo do debate público, você tem que estar muito mais bem preparado para argumentar e contra-argumentar conforme as pessoas colocam as suas posições, as organizações colocam as suas posições. Construir ou desconstruir argumentos é uma coisa que exige preparação, né? Então, não é que eu sou a favor ou contra, eu sou a favor da inclusão da APJ no contexto do debate, da discussão com todas as outras organizações. Agora, eu sou muito a favor de que nós estejamos preparados para isso. Porque chegar lá e não conseguir se articular e defender uma tese minimamente estruturada, é muito feio, muito chato. É verdade. Então, como você propõe que a gente faça isso até o evento? Ou alguém mais aqui tem ideias nessa direção? Como é que a gente pode se estruturar o nosso discurso para poder levar um debate público? Nós temos que fazer um cronograma de trabalho. E grupos de trabalho e de estudos. Grupos de trabalho que discutam quase tudo. Levantam bibliografia. O Fred tem um monte de coisa já levantada que ele teria que distribuir para que as pessoas possam estudar e a gente estar minimamente preparado na hora de encarar o debate público. Eu acho que a pior coisa que pode acontecer para a PJ é chegar num debate público com outras organizações e não ter a capacidade de defender o seu ponto. Não ter a capacidade Esse ponto também, né, Dal? Uma das coisas importantes é que a gente possa estabelecer alguns consensos entre nós, né? Que a gente tenha alguns pontos de consenso, porque aí os que vão discutir com outras entidades não vão ter opiniões divergentes sobre isso. Mara, quer falar? Sim, quando a gente pensa em grupo de estudo, eu gosto muito do modelo de clube do livro, né? Você pega, faz a leitura, vão lá, senta e conversa o que foi legal, o que não foi, e depois junta todo mundo. Porque todo mundo discutir todos os temas talvez fique um pouco complicado, mas a gente pode dividir, né? Por isso que tem grupos de trabalho. Mas pode ser um modelo, né? De clube do livro. Foi por isso que eu falei, Mara, em grupos de trabalho ou grupos de estudo com temas específicos, né? Mas isso depende de fazer o tal cronograma que o Dal falou. Mas alguém, o Serrano, quer falar? Fala. Som? Essa questão do preparo, da clareza, de um mínimo de ideias concatenadas, é mais importante na medida que você vai discutir com outras entidades ou com outros públicos que nunca discutiram isso e vão estar num estágio de análise de todas essas questões bem anterior, fazendo perguntas que nós já suplantamos, nós já superamos e propusemos uma solução qualquer ou um caminho qualquer. Então, a gente chegando com ideias mais estruturadas, com ideias mais organizadas, com uma proposta mais clara, você vai exercer um papel orientador na discussão com essas outras áreas. Você vai discutir ou com o sindicato, etc., ali é um ambiente onde predomina a questão da relação com as empresas, o salário, não sei o quê, etc. Não necessariamente essas questões maiores. Então, você tem que levar essas questões e ajudar a que eles vejam essas questões maiores. E pode ser que, num segundo momento, se engajando na discussão, eles contribuam com a nossa visão. Então, eu acho esse passo numa direção mais articulada de dentro da APJ, eu acho fundamental. Fred.
só para dizer o seguinte, no histórico dessa discussão no Brasil, essa discussão se deu inicialmente até agora no campo sindical, tá certo? Teve lá atrás, quando foi na ABI, nos anos 40, mas dos anos 80 para cá, essa discussão se dá no campo sindical, entre os sindicatos. Então, Serrano, não é tão assim redutor nessa questão da... Quem mais tem acúmulo nessa discussão até agora é a direção da FENAGE, o Conselho de Representantes, lá, a cúpula sindical. Então, é esse o pessoal que pode discutir com a gente em pé de igualdade, porque eles têm esse acúmulo, eu sou parte disso, boa parte do que eu conheço foi lá, fazendo o projeto do Conselho Federal de Jornalismo, que nós fizemos juntos, fizemos lá, discutimos várias vezes lá. Então, esse acúmulo existe lá. É a primeira base, eu acho, é o lugar onde a gente tem mais condições de fazer uma discussão informada, em que as partes estão informadas. Mas eu também concordo que, para a gente fazer qualquer discussão, com quem quer que seja, até com a FENAGE, é importante que um segmento importante dos nossos associados, e a direção toda, com certeza e sem exceção, a direção toda, sem exceção, e uma parte importante dos nossos associados, tenha algum traquejo nessa discussão. Isso é essencial. Então, alcançar isso, eu acho que sim, é questão de um programa, né, Dal, que a gente faça, um programa que a gente faça e cumpra. Diferente do seminário 2019, né, Serrano, que nós fizemos, foi uma bela... Não fez relatório, não fez nada e ficou para cada um que participou. Dessa vez nós temos relatores, vamos ter um relatório, vamos ter uma coisa estruturada, e a partir disso eu acho que a gente tem que fazer um processo de adornamento, né, de se apropriar, de cada um se apropriar. E isso é um desafio de cada um de nós, e coletivamente, mas de cada um de nós. Não dá para esperar que isso entre por osmose no cérebro das pessoas. Vão ter que ler, vão ter que dedicar algum tempo a isso. Fazer grupo de estudo pode ser uma boa ideia de discussão, como a Mara sugeriu lá, o Clube do Livro. Vamos fazer clubes do conselho aí, entre os associados, grupos de 3 ou 4, que destrinchem, né, partes disso, para a gente fazer um novo seminário e ter uma ideia do todo. Então, tudo bem, não vamos dar aquele passo, mas vamos dar passos e avançar concretamente a partir de hoje, né, que é onde se faz o balanço do seminário. Eu vou combinar com vocês aí, com a diretoria, uma próxima reunião, proximamente, ainda este ano, para a gente fazer esta programação, contemplando essa preocupação que foi manifestada aqui, eu acho que sim. Grupos de trabalho e de estudo. Então, grupos de estudo, né? Eu acho. Porque eu, por exemplo, há 1 ano e meio, quando foi o grande debate nacional sobre o projeto, sobre o Conselho Federal de Jornalismo, foi 2004, certo? Eu nem estava no país. Eu nunca tomei conhecimento disso. Quem me apresentou essa questão foi você há 1 ano e pouco, não é? Foi quando eu entrei na PJ. Como eu, deve ter dezenas e centenas, talvez milhares de jornalistas que nunca ouviram falar dessa possibilidade sequer. E eu acho que... Só uma informação. Na pesquisa de perfil de 2012, 72% dos jornalistas foram favoráveis a um conselho. Então, existe essa pesquisa que tem uma base estatística, tá certo? Então, existe uma noção da coisa bem amplamente disseminada. É evidente que são ideias gerais. A pessoa fala um conselho, eu acho importante um conselho, talvez pensando no CREA, no conselho de psicologia, no conselho médico e tal. Você entendeu? Mas existe... Estou pensando no CONAR. É isso. Ou no CONAR, por que não? Ou no CONAR. Isso. Que o controle da ética no jornalismo para o Globo, para o Estadão, para a Folha, que está coberto, está tudo resolvido, eles vão controlar isso, eles vão saber o que fazer. Né?
Então, mas o que eu queria dizer é que eu acho que a gente tem que começar a incluir as pessoas que, como eu, nunca ouviram falar disso. Os outros 30%, entendeu? E mesmo nesses 30% que se dizem a favor, tem esse problema que você não sabe do que eles são a favor exatamente. Porque provavelmente nem eles sabem. Então, eu acho que a organização de grupos de trabalho, de estudo, com 3, 4 de nós em cada grupo, isso vamos precisar organizar. Dal, você me parece que é a pessoa com maior talento para organização aqui, e o Fred com o maior talento para articulação. Então, vocês realmente têm que se juntar e pensar nisso para ver se a gente consegue criar esses grupos dentro da PJ. Se eu for o melhor talento para organização, Leila, nós estamos ferrados. Então, eu tenho frito, porque eu olho para você, eu olho para mim e eu digo, não, é melhor. Posso falar? Não, mas eu acho que organizar grupos de trabalho, a gente tem a capacidade de organizar. Vamos depois discutir quantos e quais são os grupos. O problema é definir a atividade de cada grupo, né? Não é só juntar 2 ou 3. Discute aí, precisa definir claramente, para não... Definir claramente qual é a atividade, quais são os objetivos, os prazos, para que a gente possa ter um relatório final. Isso. O Serrano pediu a palavra, não foi? Eu tinha pedido antes para falar. É o seguinte, eu acho que clareza nunca foi o problema da PJ. Definição do que a gente quer nunca foi a questão, a meu ver. Quando elaboramos o estatuto da PJ, está muito claro de onde a PJ veio, que é o Movimento Jornalistas para Conselho, e está muito claro qual é a primeira questão. Acho que Celso sempre também retoma isso, né? Muito claro qual é a questão ali, que é ações para a constituição de um conselho profissional. Essa é o primeiro ponto que lá no nosso estatuto nós temos muita clareza disso. A questão para nós sempre foi como chegar a essa constituição, como que ações tomar. E temos também a questão do planejamento, que é exatamente o ponto que você trouxe, Leda, e que eu acho que é o grande calcanhar de Aquiles do nosso trabalho sempre. Nós planejamos, e cadê a execução? Sabe? Então, a questão do envolvimento dos associados para a execução desses planejamentos, dessas ações, é fundamental. Então, nós temos, estamos aqui como ativistas, como interessados, como jornalistas preocupados, né, por uma prática profissional, por um jornalismo ético plural, é o que queremos, né? Então, quais são as ações? Nós temos vários planejamentos. O último foi fazer a Secretaria Executiva, que o DAO gentilmente assumiu. Né, assumiu a Secretaria Executiva, ele e Marlene tocando a Secretaria Executiva. E aí, o fôlego, as condições de fazer isso, que são uma série de condições materiais, condições de tempo, onde é que estão essas condições para a gente efetivamente atuar desde essa da execução das coisas? Afora quando a gente define os planejamentos tal, e aí entram outras questões que são colocadas e a coisa não avança. Então, o que se precisa, efetivamente, e a PJ com tudo isso? A PJ tem um papel bastante bem definido, nós temos clareza da nossa atuação. Essa diretoria tem muita clareza da atuação da PJ. O que nós temos é dificuldade de execução. Então, é uma chamada, assim, aos associados a estarem com a diretoria para a gente fazer. Grupos de trabalho é legal? Estou concluindo, Lena. Grupos de trabalho é legal? Ótimo. Né? Então, vamos fazer esses grupos de trabalho. Agora, grupos de trabalho com ações, com planejamento, com tal, sabe? Então, e o cumprimento dessas ações, sem ter que
Ninguém vai ficar cobrando, gente. É uma forma digital. Ou então, é definição de projeto, busca de financiamento de projeto e equipe para realizar esses projetos. A gente tem duas possibilidades de fazer, ou engajando as pessoas, ou buscando financiamento e desenvolvendo a partir desses financiamentos. Então, são caminhos aí da administração, né, que vão ser bem legais a serem pensados, principalmente nessa próxima gestão da APJ. Ok. Eu acho que a APJ foi criada a partir de um movimento pró-conselho, mas, Caru, embora isso esteja muito claro, como o seminário e este programa demonstraram, tem muitos conceitos que não estão claros e que há divergências e que as pessoas têm visões diferentes, entendeu? Isso é que precisa ser estudado e trabalhado, né? Antes mesmo da gente sair cobrando execução. Precisa ter um projeto que todo mundo assine embaixo, senão nós vamos sair dizendo 50 coisas diferentes por aí. E nós estamos chegando ao final, pessoal. Leda, e mesmo que nós explicitemos as divergências, dizendo, olha, existem dois caminhos que estão sendo analisados. Um é o caminho A, o outro é o caminho B. Claro. Não há problema em ter divergência. Nenhuma. O problema é não estar explicitado e de fato, analisado cada um dos caminhos. Claro. Concordo com o Dal, e devidamente argumentado, os argumentos apoiados em fatos, em dados conhecidos. Então, é fazer um trabalho de qualidade, né? Nessa conclusão, nesse relatório, nesse livreto, aí, o que a gente for produzir. Isso tem que ser, que era proposto lá em 2019, você lembra, Leda? Vamos fazer um texto, um material de qualidade para a gente sair para fora. Essa proposta, Serrano, é a mesma, ela continua, ela está aí. Só que agora a gente fez o seminário, a gente fez o relato disso daí. Nós temos os textos preparatórios e nós vamos concluir, vamos fazer um material que é para ser distribuído e para alimentar essa discussão, para informar essa discussão, para ajudar essa discussão com qualidade, né? Menos achismo e mais qualidade. Isso, menos achismo e mais qualidade, é uma boa palavra de ordem essa. Então, nós estamos chegando realmente ao final, nós temos 3 minutos, alguém quer usar 3 minutos para dar tchau? Porque em seguida a gente fecha o programa. Eu vou usar meu tempo. Eu dizer tchau, Fred. Tchau, gente. Obrigada. Vamos, e quinta que vem estamos aqui de novo. Falou. Haverá uma reunião da diretoria semana que vem. Tchau. Tchau.